Na noite mais fria do ano, um velho de roupas gastas entrou sozinho num hotel 5 estrelas, carregando apenas uma malinha velha e uma fotografia amarelada no bolso. Os hóspedes olharam com desprezo. O gerente riu da aparência dele na frente de todo mundo. E quando o segurança o expulsou como se fosse um mendigo qualquer, o velho apenas disse uma frase antes de ir embora. Esse hotel existia antes de você nascer. Ninguém entendeu. Mas na manhã seguinte, dezenas de carros pretos pararam na entrada do hotel, e o mesmo velho voltou. Só que dessa vez, todo mundo se levantou em silêncio, porque o homem humilhado não era mendigo nenhum. Era o verdadeiro dono do hotel. E ele estava prestes a mudar a vida de todo mundo ali dentro. Antes de a gente começar, me faz um favor. Clica no botão de inscrever aqui embaixo no canal Contos de Eli. A gente traz histórias reais sobre pessoas reais, o tipo que faz você pensar 2 vezes sobre como trata os outros. E se você curtiu, deixa um comentário me contando de onde você está assistindo. Eu adoro saber. Então bora lá. Ernesto Valença tinha 73 anos. Mãos calejadas, costas levemente curvadas pelo tempo e olhos que ainda enxergavam o mundo com uma clareza que a maioria das pessoas perde aos 30. Quem olhava para ele na rua via um velho simples, do tipo que senta no banco de praça e alimenta pombos. Quem conhecia a história via outra coisa completamente. Via o homem que, com as próprias mãos, ajudou a construir um dos hotéis mais luxuosos de Lisboa. Tudo tinha começado 42 anos atrás, quando Ernesto era jovem. Tinha cabelo escuro e energia que não acabava nunca. Ele trabalhava como jardineiro num terreno baldio no coração da cidade, um lugar que não era nada ainda, só terra, pedra solta e mato alto. Foi ali que ele conheceu o senhor Augusto Valença, seu pai, que tinha comprado aquele terreno com as economias de uma vida inteira e um empréstimo que levou anos para quitar. O senhor Augusto tinha um sonho que para a maioria das pessoas pareceria loucura: construir um hotel de verdade naquele monte de nada. E foi Ernesto quem acreditou nele primeiro. Durante anos, pai e filho trabalharam juntos. Ernesto não era só o jardineiro. Era quem chegava cedo, ficava até tarde, resolvia problema que ninguém mais conseguia resolver, aprendia sobre construção, sobre atendimento, sobre o que fazia uma pessoa se sentir bem-vinda num lugar. Quando o senhor Augusto adoeceu e não conseguia mais sair da cama, foi Ernesto quem assumiu tudo nos bastidores. Garoto de 20 e poucos anos, carregando o peso de um projeto enorme nas costas estreitas. Quando o Hotel Imperial Palace abriu as portas pela primeira vez, 28 anos atrás, foi Ernesto quem ficou no fundo do saguão, longe dos flashes e dos aplausos, apenas olhando para aquilo tudo com os olhos marejados. Ele nunca precisou de holofote, nunca quis. Com o tempo, o hotel cresceu. O pai de Ernesto faleceu. A propriedade ficou nas mãos de Ernesto e de uma estrutura de investidores que o próprio Ernesto havia montado com cuidado ao longo dos anos. Mas Ernesto continuava sendo o maior acionista, o nome na escritura original. O homem cujo sobrenome estava gravado na pedra de fundação enterrada embaixo do jardim principal. O jardim. O jardim. Foi Helena quem fez o jardim. Helena Valença era esposa de Ernesto há 41 anos quando morreu. Era uma mulher de riso fácil e mãos sempre sujas de terra, porque ela amava plantar. Quando o hotel foi construído, Helena pediu uma coisa só: quero cuidar do jardim interno. Não precisa ser grande, Ernesto, só precisa ter vida. E ela cuidou daquele jardim como se fosse filho. Plantou orquídeas, roseiras, uma figueira no canto que com o tempo ficou enorme e tornou-se ponto de foto de quase todos os hóspedes. Havia um banco de madeira debaixo dessa figueira onde Ernesto e Helena costumavam sentar no fim do expediente, antes de o hotel ficar famoso, antes do movimento, quando aquilo tudo ainda era deles de verdade.
Helena morreu 4 anos atrás, de uma doença que foi rápida demais para qualquer um se preparar. E quando ela foi, Ernesto sentiu que uma parte de Lisboa foi junto. Ele se afastou dos negócios aos poucos. Primeiro delegou, depois sumiu. Voltou para o interior, para uma casinha simples perto de Setúbal, onde ele e Helena tinham passado as férias quando os filhos eram pequenos. Deixou de usar terno, deixou de atender telefone de executivo. Começou a acordar cedo, tomar café com pão com manteiga, cuidar de uma hortinha no quintal e dormir quando o sol se punha. A família achou que ele tinha enlouquecido. Os diretores do hotel ficaram aliviados, porque sem Ernesto por perto, eles podiam fazer o que queriam. E fizeram. O Imperial Palace continuou lucrando, mas foi mudando por dentro sem que ninguém percebesse o que estava sendo perdido. O saguão ficou mais frio, o atendimento ficou mais rígido. As pessoas que trabalhavam ali viraram número. Quem não tinha a aparência certa era tratado como intruso. O hotel que Ernesto e Helena tinham construído para ser um lugar de acolhimento virou uma vitrine de arrogância para quem podia pagar mais de 500 euros à noite. E no centro de tudo isso estava Ricardo Ferraz. Ricardo tinha 42 anos, terno impecável, cabelo penteado com gel e aquele jeito de andar de quem acha que o chão foi feito especialmente para ele pisar. Tinha sido contratado 3 anos atrás como gerente geral pelo Conselho de Diretores, numa época em que Ernesto já estava fora de cena. Ricardo era eficiente, isso ninguém podia negar. Aumentou a taxa de ocupação, cortou custos, ganhou 2 prêmios do setor hoteleiro. Mas do jeito que ele tratava as pessoas ali dentro, você não diria que era eficiência. Pareciam mais 2 tipos diferentes de ser humano, os que Ricardo considerava importantes e todos os outros. Funcionários de limpeza sumiam de área de circulação quando Ricardo aparecia. Não porque ele mandasse, mas porque sabiam que, se cruzassem o caminho dele com carrinho de limpeza ou avental na mão, havia alguma chance de ouvir um comentário com aquele tom de superioridade que machuca mais do que grito. Clara sabia muito bem esse tom. Clara Mendes tinha 24 anos e trabalhava como camareira no Imperial Palace há 2 anos. Era filha de empregada doméstica. Tinha se virado sozinha desde os 18. Pagava metade do aluguel de um apartamento pequeno com uma colega e mandava o resto para ajudar a mãe no Alentejo. Ela era boa no que fazia, rápida, cuidadosa, do tipo que deixa o quarto arrumado de um jeito que parece que ninguém nunca dormiu ali. Mas no hotel, Clara era invisível. Isso ela tinha aprendido no primeiro mês. Camareira não tem nome, camareira tem número de quarto. Era uma quinta-feira de dezembro, frio de doer, quando Ernesto Valença apareceu. Ele tinha saído de Setúbal de manhã cedo, de ônibus, sem avisar ninguém. Não havia planejamento, não havia agenda. Havia só uma vontade estranha que foi crescendo nos últimos dias. Uma saudade específica e precisa. Ele queria ver a figueira de Helena. Queria sentar naquele banco de madeira embaixo dela, fechar os olhos e ficar ali um pouco. Era tudo. Era o suficiente. Quando o táxi o deixou na frente do Imperial Palace, Ernesto ficou parado por um momento, olhando para a fachada. O prédio estava igual na estrutura, mas diferente na alma. Havia uma placa nova na entrada que não existia antes. Havia flores artificiais nos vasos que antes tinham flores de verdade. Havia um valetinho na porta com ar de quem nunca na vida sorriu de verdade. Ernesto pegou a malinha velha e entrou. O saguão estava cheio, gente bem vestida circulando, malas caras, celulares na mão. O cheiro era de perfume de hotel caro, aquele cheiro que tenta ser aconchegante, mas é frio demais para chegar lá. Ernesto foi andando devagar em direção ao corredor que levava ao jardim interno, aquela calma de quem conhece cada centímetro do lugar. Ele não chegou nem na metade do saguão. "Oi, seu moço, esperinha aí." Era Fábio,
O segurança, 26 anos, ombros largos, expressão de quem foi treinado para desconfiar de aparência. Ele havia olhado para Ernesto desde que o velho entrou e viu as roupas simples, o chapéu velho, a malinha surrada, e tinha chegado à conclusão que aquilo não combinava com o lobby do Imperial Palace. Esse hotel é particular, Fábio disse, plantando-se na frente de Ernesto. O senhor tem reserva? Tenho um jardim que preciso visitar. Ernesto respondeu com calma. Fábio franziu a testa. Não existe visitação de jardim aqui. O senhor precisa sair. Estava certo que eu ia reconhecer a placa nova na entrada, Ernesto disse olhando para o lado, como se estivesse a pensar em voz alta. Mas não reconheço mesmo. Eu teria escolhido outra fonte. Fábio não entendeu nada. Olhou para os lados e fez o que faz segurança que não sabe como lidar com situação. Foi buscar o chefe. Ricardo Ferraz apareceu 2 minutos depois, saindo do escritório com aquele andar de quem está fazendo um favor só de aparecer. Olhou para Ernesto de cima a baixo com uma lentidão calculada, a espécie de avaliação que é uma forma de humilhação disfarçada de exame. O senhor está perdido? Ricardo perguntou. A voz era educada na superfície e cruel embaixo. Não, Ernesto disse. Vim ver o jardim. O jardim é a área de uso exclusivo dos hóspedes, Ricardo disse, levantando um pouco o queixo. Qual é o número do seu quarto? Não tenho quarto. Então o senhor não pode estar aqui. Ernesto tirou do bolso a fotografia amarelada. Era uma foto antiga, desbotada, de um homem jovem de cabelo escuro, num jardim ainda pequeno, com uma mulher de riso largo ao lado dele, a mão dele na cintura dela, ambos olhando para a câmera com aquele tipo de felicidade que não precisa de legenda. Ele olhou para a foto por um segundo, depois voltou o olhar para Ricardo. Planta que existe nesse jardim, eu ajudei a pôr no chão. Ernesto disse com aquela voz calma, do tipo que não precisa de volume para ser ouvida. A figueira do canto foi um presente de aniversário que eu dei para minha esposa 32 anos atrás. Ricardo olhou para a foto e olhou para Ernesto, e não viu nada além de um velho com roupa simples contando história. Ele conhecia esse tipo. Tinha aprendido que quanto mais firme você fosse, mais rápido eles iam embora. Seu moço! Disse Ricardo, levantando a voz o suficiente para quem estava no saguão ouvir, sem que parecesse grito. Esse hotel não é museu e não é abrigo. Se o senhor não tem reserva, não pode ficar aqui. Fábio, por favor. Alguns hóspedes pararam. Alguém tirou o celular do bolso. Uma criança puxou a manga da mãe. Ninguém falou nada. Fábio tocou no braço de Ernesto com delicadeza forçada, indicando a saída. Ernesto não resistiu. Deu meia volta e foi andando devagar em direção à porta giratória de vidro, com a malinha na mão e a fotografia de volta no bolso. Antes de sair, ele virou para o Ricardo uma última vez. A voz saiu baixa, quase gentil, mas todo mundo no saguão ouviu. Você acabou de expulsar o homem que plantou cada árvore desse hotel. Ricardo cruzou os braços, sorriu para o lado. Alguns hóspedes riram, um senhor de terno comentou qualquer coisa com a mulher ao lado, e os dois balançaram a cabeça com aquele ar de pena condescendente que dói mais do que qualquer insulto direto. A porta giratória deu uma volta e Ernesto sumiu na calçada. Clara tinha visto tudo. Ela estava passando pelo corredor lateral com um carrinho de roupas quando a cena aconteceu. Parou, ficou olhando. E sentiu uma coisa no estômago que não era pena, era vergonha. Vergonha de estar ali, de usar o avental daquele hotel, de fazer parte de um lugar que tratava um velho assim. Ela largou o carrinho, pegou o casaco que guardava no armário para quando subia para o terraço fazer limpeza nos dias frios e foi atrás de Ernesto. O velho estava parado na calçada do lado de fora, olhando para o prédio. Não parecia com raiva. Parecia triste de um jeito sereno, o tipo de tristeza que já passou pela raiva e chegou do outro lado. Clara chegou perto e estendeu o casaco. Ele não vai aguentar o frio com essa roupa, ela disse. Desculpa o que aconteceu ali dentro. Não é assim que esse lugar deveria ser. Ernesto olhou para ela, olhou para o casaco. Sorriu.
Era um sorriso que transformou o rosto todo, tirou 10 anos da aparência, deixou por um segundo aparecer o jovem que ele tinha sido. Você trabalha aqui há quanto tempo? Ele perguntou. 2 anos, Clara disse. E você sempre foi assim? Assim como? Assim, disse Ernesto. Humana. Clara não soube o que responder. Ernesto pegou o casaco, agradeceu e foi embora andando devagar pela calçada fria. Clara ficou olhando até ele virar a esquina e sumir, com aquela sensação estranha de que aquilo não tinha terminado ainda. Ela estava certa. Na manhã seguinte, eram 8h40 quando os primeiros carros pretos começaram a parar na frente do Imperial Palace. Eram carros de executivo, o tipo com motorista, com vidro fumê. Pararam 1, pararam 2, pararam 6, pararam 10. Os meninos da Valete ficaram sem saber o que fazer porque não havia reserva nenhuma para aqueles carros. Quando o 12º carro parou e as portas começaram a abrir, os funcionários que estavam do lado de fora ficaram parados olhando. Saíram homens e mulheres de terno, carregando pastas, com aquela postura de quem não precisa se apresentar porque o cargo já faz isso. E no meio deles, caminhando no próprio ritmo, com o mesmo chapéu do dia anterior e o mesmo casaco simples, estava Ernesto Valença. Só que agora, ao lado dele, estava uma advogada de nome Doutora Sofia Moreira, sócia sênior do maior escritório jurídico de Lisboa, conhecida por tratar de fusões e aquisições de centenas de milhões de euros. E do outro lado estava Paulo Negrão, presidente do Conselho de Administração do grupo empresarial que controlava o Imperial Palace, um homem que tomava decisões que mudavam dezenas de vidas com uma ligação telefônica de 3 minutos. Ninguém olhou com desprezo dessa vez. O saguão parou. Literalmente parou. Recepcionistas congelaram atrás do balcão. Hóspedes sentiram que algo estava acontecendo, mesmo sem saber o quê. Um garçom do restaurante que passava com uma bandeja parou no meio do corredor com a bandeja no ar. Ernesto entrou pela porta giratória de vidro devagar, olhou para o saguão com aqueles olhos calmos e disse para Sofia ao lado dele: "Minha esposa escolheu esse mármore do chão. Ela ficou 2 meses pesquisando antes de decidir." Sofia não disse nada, só anotou. Fábio, o segurança, estava de plantão outra vez. Quando viu Ernesto entrar com aquela comitiva toda, ficou tão branco que pareceu perder cor em tempo real. Ele se lembrou de cada palavra do dia anterior. Lembrou do toque no braço, da porta giratória, da expressão do velho ao sair. Ricardo Ferraz apareceu porque alguém foi chamar ele no escritório. Porque quando 12 carros pretos param na porta do seu hotel às 8 da manhã, alguém vai te chamar. Ele saiu do corredor lateral ajeitando o terno e parou quando viu Ernesto. O rosto de Ricardo não fez absolutamente nada por 1,5 segundos. Ficou completamente neutro enquanto o cérebro dele processava. E então, em sequência rápida, passou por surpresa, confusão e chegou num lugar que foi a cor vermelha subindo pelo pescoço até as bochechas. Paulo Negrão se adiantou e chegou perto de Ricardo com aquele jeito de quem já viu esse tipo de situação antes e vai resolver logo. "Ricardo Ferraz", Paulo disse de forma clara e direta, "apresento o senhor Ernesto Valença, fundador do Hotel Imperial Palace, detentor de 51% das ações do grupo e titular da escritura original deste imóvel." Ricardo abriu a boca. Não saiu nada. Ernesto olhou para ele sem raiva, sem triunfo, com aquela mesma calma de ontem, como se ele não fosse o homem mais poderoso daquele prédio, como se fosse apenas um velho visitando um lugar de memória. "Tem um banco de madeira no jardim interno", Ernesto disse para Paulo. "Precisaria sentar lá por um momento antes de qualquer reunião. Só isso." "Pode ser?" Paulo fez sinal para um dos assessores. Em menos de 2 minutos, a passagem para o jardim interno estava aberta, e Ernesto foi andando por ela, devagar, enquanto o resto do hotel continuava parado olhando. O jardim estava diferente. Alguém tinha trocado algumas plantas por outras que eram mais decorativas e menos vivas.
Havia vasos novos de cimento que não combinavam com nada, mas a figueira estava lá, grande, torta de um lado, com aquelas raízes que tinham começado a levantar um pouco o piso de pedra ao redor, como todo ser vivo faz quando fica tempo suficiente num lugar. Ele marca o espaço. O banco de madeira embaixo dela estava um pouco desgastado, mas estava lá. Ernesto se sentou, tirou a fotografia do bolso. Ficou olhando para ela por um tempo que ninguém soube dizer se foi 2 minutos ou 10. Clara foi a única funcionária que ficou sabendo antes dos outros o que tinha acontecido. Não porque alguém contou, porque ela estava passando pelo corredor lateral quando viu Ernesto entrar com a comitiva toda. Reconheceu o velho do casaco do dia anterior e teve a sensação física de que o chão debaixo dos seus pés tinha acabado de mudar de consistência. Ela foi para a copa de funcionários e ficou sentada numa cadeira dura até uma colega entrar gritando: "Baixo, você soube, o velhinho de ontem é o dono do hotel." Clara ficou olhando para a colega com aquela expressão de quem não está surpreso do jeito que deveria estar, porque ela tinha sentido. Não a riqueza, não o poder. Tinha sentido que aquele homem tinha uma relação com aquele lugar que ia além de cliente. Via na forma que ele olhava para o prédio quando estava na calçada, com aquela mistura de pertencimento e dor que as pessoas têm quando olham para um lugar que foi delas e já não é mais da mesma forma. A reunião aconteceu às 10 da manhã na sala de conferências do último andar. Aquela com vista para a cidade toda e uma mesa de mogno que cabia 20 pessoas. Estavam presentes os 5 diretores do grupo: Paulo Negrão, a doutora Sofia Moreira e mais 3 advogados da equipe dela, além de 2 contadores forenses que Ernesto tinha contratado silenciosamente nos últimos 2 meses. Porque Ernesto não tinha aparecido de surpresa sem motivo. Ele tinha passado 2 meses sendo informado por um investigador que contratou de como o hotel estava sendo gerido. Tinha visto relatórios, tinha lido contratos, tinha descoberto coisas que o fizeram perder o sono em Setúbal. Não de raiva, de tristeza. Havia um esquema de comissões escondidas em contratos de fornecimento que beneficiavam 2 dos diretores pessoalmente. Havia uma prática de contratação que discriminava candidatos por aparência física, documentada em e-mails internos que a doutora Sofia já tinha em mãos. Havia funcionários de base sendo pressionados a trabalhar além da carga horária sem compensação, com ameaças veladas de demissão. E havia Ricardo Ferraz, que sabia de pelo menos metade disso e tinha olhado para o outro lado porque os números no relatório mensal eram bons, e números bons mantinham o cargo dele seguro. E a reunião durou 3 horas. Quando terminou, 2 diretores tinham sido notificados formalmente de processos internos por desvio. Paulo Negrão saiu da sala com uma expressão de quem acabou de sobreviver a uma tempestade. E Ricardo Ferraz foi chamado separadamente para uma conversa que ele já sabia, pelo tamanho do silêncio antes de ela começar, que não ia acabar bem para ele. Ernesto conduziu aquela conversa sozinho. Mandou todo mundo sair da sala e ficou com Ricardo, os 2 sentados, um de frente para o outro, naquela mesa enorme, como se fossem o único tamanho possível de reunião. Ricardo estava tenso, do jeito que só fica quem passou a noite anterior sem dormir, porque o cargo mais importante da própria vida pode acabar na manhã seguinte. Havia preparado argumentos, números, projetos futuros que provavam valor. Tinha passado horas tentando montar uma defesa. Ernesto não o deixou usar nenhuma. "Não vim aqui para montar um processo", Ernesto disse. "Vim perguntar uma coisa. Aquele velho ontem, se ele tivesse sentado no bar do hotel e pedido um café, o que você teria feito?" Ricardo abriu a boca para responder a versão gentil da verdade, mas havia algo no jeito que Ernesto fazia a pergunta que tornava impossível mentir. Como se o velho soubesse exatamente o que ia ouvir e queria só confirmar se Ricardo era capaz de ser honesto consigo mesmo.
Provavelmente teria pedido para alguém verificar se ele tinha condição de pagar. Ricardo disse, depois de um momento. E se não tivesse? Teria pedido para ele ir embora. Ernesto acenou com a cabeça devagar. Isso que eu achei. E sabe qual é o problema? Não é que você é cruel, é que você nem percebe. Você construiu um hotel onde a dignidade de uma pessoa depende do quanto ela pode gastar. E você fez isso achando que era só bom negócio. Ricardo não respondeu. Minha esposa costumava dizer que um lugar conta a história de quem criou ele. Ernesto continuou. Que você entra numa casa e consegue saber se a pessoa que morava ali era generosa ou mesquinha, só pelo jeito que os espaços foram pensados. Esse hotel foi pensado para receber gente, toda a gente, não para selecionar. Ele se levantou. Pegou o chapéu que tinha colocado na cadeira ao lado. Você vai continuar como gerente por enquanto, mas as coisas vão mudar. E você vai ser a pessoa que vai ajudar a mudar, porque você conhece esse hotel melhor do que qualquer um. A pergunta é, se você quer ser parte disso ou prefere ir embora com o cargo intacto e a consciência pesada. Ricardo ficou olhando para ele enquanto Ernesto saía pela porta da sala de conferências. Nas semanas que se seguiram, o Imperial Palace começou a mudar de um jeito que as pessoas que trabalhavam ali sentiam, mas não sabiam bem nomear. Era como se o ar tivesse ficado levemente diferente. Não nos mármore, não nos lustres, não em nada físico. Era no outro. Ernesto começou a aparecer todo dia. Não de terno, de roupa simples, chapéu, com aquela malinha que ninguém sabia direito o que tinha dentro. Ficava caminhando pelos corredores, parando para conversar com gente, não com os gerentes, não com os diretores, com o pessoal da limpeza, com a cozinha, com os manobristas lá fora no frio. Aprendeu o nome de todo mundo em 2 semanas. Não porque alguém entregou uma lista, porque ele perguntava. Chegava, estendia a mão e dizia, me conta um pouco de você. E a pessoa contava, porque havia algo na forma que Ernesto ouvia que fazia qualquer um sentir que o que estava dizendo importava. Clara foi a pessoa com quem ele mais falou. Não foi planejado. Ele a encontrou de novo no jardim interno numa tarde. Ela estava trocando as flores dos vasos, e ele foi sentar no banco da figueira como de costume. Ficaram em silêncio por um tempo, que é um tipo de conversa que poucos sabem ter. Então Ernesto disse, sem olhar para ela, você me deu o casaco. Clara disse que sim. Você sabia quem eu era? Não, mas foi mesmo assim. Clara não respondeu de imediato. Depois disse, não tem nada de especial nisso. Qualquer pessoa deveria ter feito. Ernesto virou para ela. Você faria ideia de quantas pessoas estavam naquele saguão e nenhuma delas fez? Clara não tinha pensado nisso daquele jeito. Eles começaram a conversar assim, todos os dias. Ela contava sobre o Alentejo, sobre a mãe, sobre o apartamento pequeno, sobre a colega que cantava enquanto dormia, e que Clara fingiu por meses que isso não a atrapalhava porque não queria criar confusão. Ernesto contava sobre Helena, contava com aquela serenidade de quem já passou o pior da dor e chegou num lugar onde a memória dói, mas também aquece. Contou da manhã em que plantaram a figueira juntos, com raiz torta e tudo, Helena insistindo que ia pegar do mesmo jeito, e Ernesto desconfiando, e Helena tendo razão como sempre. E enquanto Ernesto conversava com Clara e andava pelos corredores e aprendia os nomes, ia fazendo outras coisas também. Mandou instalar um vestiário novo para a equipe de limpeza, com chuveiros quentes e armários com fechadura de verdade. Passou a exigir que os nomes dos funcionários aparecessem nos relatórios de desempenho, não só os números. Criou um canal direto onde qualquer funcionário podia comunicar problema sem passar pela chefia. Num hotel de 230 funcionários, recebeu 87 mensagens nas primeiras 2 semanas. Leu cada uma, mas nem todo mundo estava gostando do que estava acontecendo.
Havia 3 diretores que não tinham sido pegos no esquema de comissões, mas que tinham se beneficiado do sistema antigo de outras formas, de contratações de parentes, de benefícios informais, de uma cultura onde quem estava no topo podia fazer o que quisesse enquanto os números fossem bons. Esses 3 começaram a se reunir, começaram a falar, e Ricardo Ferraz, que havia ficado quieto desde a conversa com Ernesto, começou a ser procurado por eles com uma proposta. A proposta era simples e feia. Havia brechas jurídicas na estrutura de propriedade do hotel que tinham surgido durante os anos em que Ernesto estava afastado. Decisões que o conselho tinha tomado sem autorização formal do acionista majoritário. Contratos assinados em nome da empresa que poderiam ser questionados. Se alguém quisesse criar ruído suficiente, daria para questionar se Ernesto ainda tinha autoridade real sobre o hotel ou se as decisões dele precisavam de aprovação do conselho completo. Ricardo ouviu tudo, ficou em silêncio e foi falar com Ernesto no dia seguinte. Ernesto estava no jardim quando Ricardo apareceu. Sentou no banco ao lado do velho, algo que nunca teria feito 3 semanas atrás, porque aquele banco não era lugar de gerente, era lugar de funcionário, era um banco simples embaixo de uma árvore velha. Há pessoas tentando criar um processo contra o senhor, Ricardo disse diretamente. Vão tentar questionar a autoridade do senhor com base em decisões que o conselho tomou quando o senhor estava fora. Ernesto ficou olhando para a figueira. Você sabe que eles estavam me procurando, disse. Por que não foi com eles? Ricardo demorou 1 segundo. Porque ontem o senhor ligou para a mãe do Henrique da cozinha para saber se ele tinha chegado bem depois da cirurgia. Ernesto virou para ele. E Ricardo continuou. O Henrique me contou. Ficou chorando no corredor. Eu nunca soube o nome da mãe do Henrique. Nem sabia que ele tinha feito cirurgia. Os 3 diretores foram convocados para uma reunião formal com a doutora Sofia e 2 representantes do Conselho de Supervisão do grupo. A briga jurídica que tentaram criar durou menos do que tinham esperado, porque a doutora Sofia tinha passado semanas preparando justamente para esse cenário. As brechas existiam, mas cada uma delas tinha sido antecipada e documentada, de forma que ficava claro que Ernesto tinha sido informado e concordado tacitamente com as decisões durante o período de afastamento. Não havia base real, havia só barulho. Os 3 diretores pediram demissão antes que os demitissem. Saíram pelo elevador de serviço numa sexta-feira de tarde, sem se despedir de ninguém. Foi numa terça-feira de manhã que Ernesto pediu para todo mundo se reunir no saguão principal. Não era reunião de cúpula, era todo mundo, do manobrista ao chefe executivo. 230 funcionários, mais ou menos, num saguão que foi esvaziado de hóspedes por 1 hora. Alguns ficaram de pé, outros sentados nos sofás, outros apoiados nas colunas de mármore que Helena tinha escolhido 30 anos atrás. Ernesto ficou de pé no centro, sem microfone, sem palanque, com o chapéu na mão. Minha esposa, Helena, dizia que hotel bom é aquele onde você dorme bem, mas também onde quem faz a cama dorme bem. Ele começou. Disse que todo lugar tem uma alma, e que a alma vem de quem trabalha ali, não de quem aparece de vez em quando para dar uma olhada. Silêncio completo. Eu fiquei muito tempo fora daqui. Fiquei por razões que eram minhas, que eram de dor, e eu não estou pedindo perdão por isso. Mas fiquei tempo demais. E nesse tempo, esse lugar foi esquecendo de uma coisa que é a mais importante de todas. Que cada pessoa que passa por essa porta, seja para dormir aqui ou para limpar o quarto de quem dorme, tem uma dignidade que não tem preço e não tem aparência. Clara estava no fundo da sala. Tentou não chorar e não conseguiu. Ernesto pausou um momento. Olhou em volta. Encontrou Clara com o olhar. Tem uma pessoa aqui que no dia em que eu cheguei aqui como um velho com roupa simples, que eu fui expulso e fui embora para a calçada, essa pessoa saiu atrás de mim com um casaco para me proteger do frio, sem saber quem eu era, sem esperar nada.
só porque era o certo a fazer. Todo mundo seguiu o olhar de Ernesto para Clara. Clara ficou vermelha até a raiz dos cabelos. Esse hotel vai voltar a ser o que sempre foi. Mas não por causa de mim, por causa de cada um de vocês, que nunca perdeu isso, mesmo quando o lugar em volta tentou fazer esquecer. Não havia aplauso, porque ninguém sabia se devia aplaudir ou se o momento pedia outro tipo de coisa. E então, alguém no meio do grupo, foi o Henrique da cozinha, começou a bater palma devagar, e os outros foram entrando. E o saguão inteiro encheu de aplauso que ecoou no mármore que Helena tinha escolhido. Clara recebeu uma semana depois a proposta de uma nova função, coordenadora de experiência do hóspede, um cargo que Ernesto criou, baseado numa conversa que ela nem lembrava direito. Ele lembrava. Ela tinha dito numa tarde no jardim que o que ela mais sentia falta no trabalho era poder de verdade ajudar alguém que estava passando por um dia ruim, e não só trocar a toalha do banheiro. O cargo era dela se quisesse. Clara quis. Ricardo Ferraz ficou como gerente, mas era diferente. Não radicalmente, não de um dia para o outro, porque pessoa não muda em semanas, e quem diz que sim está mentindo. Mas havia algo na postura dele que tinha mudado 1 centímetro. Era o suficiente. Às vezes, 1 centímetro é tudo. Ernesto não voltou para Setúbal. Ficou em Lisboa, num apartamento simples a 15 minutos do hotel. Ia para o Imperial Palace 3 ou 4 vezes por semana, sempre de roupa simples, sempre com o chapéu. Sentava no banco da Figueira. Às vezes Clara passava e se sentava ao lado. Às vezes ele ficava sozinho com a fotografia no bolso. Numa tarde de março, com o sol finalmente aparecendo depois de semanas de chuva, Clara perguntou se ele estava bem. Ernesto pensou por um momento, então disse: "A Helena dizia que a gente não planta árvore para sentar na sombra dela no mesmo dia. Planta para quem vem depois. Eu acho que a gente pode fazer isso com tudo. Com hotel, com pessoa, com escolha." Clara olhou para a figueira enorme e torta e velha e linda e disse: ela estava certa. "Se você chegou até aqui dessa história, me faz um favor. Clica no like agora. Faz diferença real para o canal crescer. Compartilha com alguém que precisa ouvir que o que você tem de mais valioso não aparece no seu currículo e não tem preço. E se inscreve no Contos de Eli para não perder a próxima história. Antes de ir, quero te perguntar uma coisa. Deixa nos comentários. Você já tratou alguém diferente por causa da aparência e depois se arrependeu? Ou já foi você quem foi julgado assim? Quero ler. E lembra disso sempre. O homem mais importante de um lugar nunca é aquele sentado lá em cima. É aquele que ninguém percebe trabalhando em silêncio. Obrigado por assistir. Isso é Contos de Eli. Inscreve, curte e trata as pessoas com respeito. Você nunca sabe quem plantou as árvores do lugar onde você está.